Olá a todos, que a paz esteja com vocês. Eu os convido então para que nós possamos elevar nesse instante o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus e agradecer por mais esse encontro, agradecer por mais esta oportunidade de nós conversarmos sobre os ensinamentos que o Mestre nos deixou através do Consolador prometido. Que assim seja, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu diria assim que é um dogma do Espiritismo, a reencarnação. Nós sabemos, nós acreditamos na verdade, que todos somos criados simples e ignorantes. Partimos todos de um único ponto. Não ignorantes no sentido de ser violento, bruto, mas ignorantes no sentido de volume de conhecimento. Nós temos a capacidade de aprender, mas começamos sem nada dentro desse armazenamento de conhecimento nosso. E partimos todos de um mesmo ponto e depois, à medida que vamos nos desenvolvendo espiritualmente, vamos assimilando conhecimento e cada um tem o direito outorgado por Deus de adquirir esse conhecimento na velocidade que quiser. Nós podemos acelerar ou podemos diminuir a velocidade do nosso aprendizado, mas sempre estaremos aprendendo. E como o conhecimento é uma coisa muito ampla, muito abrangente, imaginem o que aconteceria com Henry Ford, quando ele criou o primeiro carro lá, o modelo T, e ele visse os carros atuais. Uma diferença aí de 50, 70 anos que existe entre ele e os novos automóveis, como ele ficaria admirado. Imagine que o criador da primeira televisão que conseguisse ver as Smart TV que nós temos hoje. Imagine a pessoa que criou o telefone e visse hoje os nossos smartphones na palma da mão, fazendo a mesma coisa que faz uma câmera digital, tanto de gravação quanto de fotografia. Então, com certeza, eles ficariam admirados e eles não conseguiriam ter feito esse processo todo na época em que estiveram aqui. Era necessário muito mais tempo, era necessário muito mais experimentação para que eles conseguissem desenvolver todas essas coisas. E assim também é o espírito. Para que ele possa atingir todo o conhecimento que ele tem necessidade, principalmente no desenvolvimento moral. O desenvolvimento intelectual, ele é um pouco mais prático, vamos dizer assim, porque ele não demanda educação sentimental, educação de pensamentos. O conhecimento intelectual, ele demanda simplesmente a busca, ele demanda simplesmente o contato e daí para frente você vai assimilando. Mas o conhecimento moral, ele demanda contato com as pessoas. Então, seria muito difícil nós conseguirmos abarcar toda a bondade de Jesus, entender tudo o que nós devemos fazer em relação ao sofrimento dos nossos semelhantes e na aceitação daquilo que Deus nos coloca como oportunidades de aprendizado. Seria muito difícil nós conseguirmos fazer isso numa única oportunidade. E é necessário que nós tenhamos todos esses conhecimentos. Quando nós ouvimos muitos dos mentores espirituais que conversam conosco, nós observamos que eles, assim, o volume de informações, a maneira como eles abordam as coisas, nos livros que nós lemos aí, quando André Luiz nos narra as palestras que ele participa no plano espiritual, você percebe que aquele que vem falar, ele tem domínio daquilo que ele está falando e abrange um volume enorme, e ainda não é um espírito do mesmo gabarito que Jesus, mas já são espíritos mais esclarecidos, e todo esse conhecimento, ele vai ficando acumulado no subconsciente de cada um de nós. Isso significa que numa única oportunidade aqui na Terra, nós não conseguiríamos atingir tudo o que é necessário. É preciso que nós tenhamos outras oportunidades, que venhamos outras vezes aqui, e em cada uma delas, nós vamos passar por aquele processo que já também é um outro dogma da doutrina espírita, que seria as provas e as expiações. Nós vamos ter a oportunidade de testar se somos realmente capazes, se realmente faríamos aquilo que nós planejamos, ou então nós cometemos uma falha e nós vamos consertar aquela falha que nós cometemos através de uma expiação. E dentro de todas essas oportunidades que nós temos nas diversas vidas que nós temos aqui na Terra, uma outra coisa também acaba acontecendo de maneira correta, que é a justiça.
Nós temos o hábito de falar que queremos justiça por isso, queremos justiça por aquilo, mas na grande maioria das vezes a justiça que nós queremos é simplesmente uma vingança. Nós queremos que aquele que nos causou algum tipo de mal, algum dano, que ele sofra, que ele passe por alguma coisa que seja ruim para ele. Mas essa não é a verdadeira justiça, porque a verdadeira justiça ela seria o equilíbrio. A verdadeira justiça seria aquele que cometeu o erro não cometer mais erros, não é? Nós entendemos que é necessário um aprendizado, porque nós transformamos em justiça alguma coisa que nos causa um dano, um mal. Mas quando você pega um aluno que não conseguiu aprender a matéria, que ele não passou de ano ali naquela matéria, né? Então ele faz de novo a matéria para ele poder aprender. Ele cometeu um engano, ele não estudou o tanto que deveria. Então, assim, a nossa vida deveria ser encarada dessa forma, mas nós encaramos a vida material de uma forma tão possessiva, que aí quando acontece algum dano material para nós, então nós temos essa palavra justiça que ajuda a embutir um pouquinho da vingança que nós ainda temos dentro do nosso coração. É lógico que nós não vamos tratar de casos extremos, né, que existem espíritos realmente encarnados que fazem coisas que são terríveis e que com certeza a espiritualidade também está cuidando desses irmãos, mas assim, se no começo dos erros deles, né, porque ninguém se torna um serial killer, como está na moda agora aí com tantos seriados, né? Ninguém se torna um serial killer numa única oportunidade. Normalmente é um espírito que já vem sofrendo há muitas encarnações e infelizmente não encontrou no caminho dele alguém, alguma forma de reeducar. É um doente moral, mas que precisa de cuidados também, como nós, com certeza, já tivemos também as nossas oportunidades no passado de cometer grandes erros. Então, a reencarnação, a oportunidade de vir de novo, ela serve como justiça. E há narrativas em que o espírito teve a oportunidade de vir com bastante dinheiro, com a fortuna, para poder executar alguma missão dele, algum projeto que ele tinha de evolução espiritual, mas pela liberdade que cada um de nós tem aqui, a ganância daqueles que estavam junto dele fizeram com que ele perdesse tudo aquilo. Mas ele desencarna, reencarna novamente como filho, como de alguma forma herdeiro daquele que o prejudicou, e aquela herança, todo aquele dinheiro volta para as mãos originais daquele que precisa daquela oportunidade para construir alguma coisa de diferente. Então, assim, a reencarnação, ela dá essa oportunidade de que a justiça divina realmente ela seja cumprida e da forma como deve ser, fazendo com que cada um de nós consiga atingir aquele projeto de evolução no sentido de melhorar, no sentido de ser melhor do que era anteriormente, na bondade, na moralidade, e que esse projeto ele vá se concluindo etapa por etapa. E nesse projeto de evolução, né, para melhor, nós acreditamos, sabemos, é complicado, né? Então, nós acreditamos que existem muitos mundos que são habitados, que na casa do Pai há muitas moradas, como disse Jesus, e que todas essas moradas, né, muitas delas são habitadas. Talvez por seres que não têm o mesmo formato, a mesma compleição, a mesma frequência que nós, mas muitas dessas moradas são habitadas. E como essas moradas são habitadas, a parte moral de todos os mundos, ela deve ser muito parecida. A bondade, o cuidado com o semelhante, o perdão, a misericórdia, todas elas devem ser necessárias em todos os lugares, porque se Jesus foi o espírito mais evoluído que já esteve entre nós aqui em matéria, o que ele nos mostrou o tempo todo era isso, a bondade. Ele disse que resumiria toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esse é um ponto comum entre todos os planetas. Sendo um ponto comum entre todos os planetas, nós sabemos que o somatório das pessoas vai atingir um determinado grau de evolução. Então você vai ter
muitas e muitas pessoas cada vez mais que atingiram essa evolução moral que é necessária. Mas nós teremos uma minoria que infelizmente não conseguiu entender ainda. As situações pelas quais elas passaram não fez com que elas desenvolvessem a moralidade no sentido positivo. O inverso. Acabou prejudicando elas e fazendo com que enveredassem pelo caminho ruim, pelo caminho do desrespeito, pelo caminho do preconceito e de todas as outras coisas ruins que foram criações, né, do homem. Esses espíritos, muitas vezes, se o lugar onde eles estão, ele já atingiu esse novo patamar moral, eles têm uma oportunidade de adquirir a moralidade que eles não adquiriram, migrando para um outro planeta que está um degrauzinho abaixo do dele, em termos da evolução da massa, né, da maioria dos espíritos ali encarnados. Nesse lugar, ele vai acabar depurando essa moralidade que ele não adquiriu ainda, mas como nunca nada é perdido na lei divina, ao mesmo tempo ele vai trazer para o lugar onde ele está, ele vai trazer um avanço intelectual. E através da intelectualidade também, nós conseguimos fazer com que a moralidade seja um pouquinho mais acelerada. Hoje, com o advento das redes sociais, com o advento da internet de uma forma geral, nós conseguimos observar que é possível que um conhecimento ele se prolifere de maneira mais rápida. É possível que hoje, tudo aquilo que a gente conseguia fazer escondido, tudo aquilo que ninguém via, porque está num canto escuro, num lugar mais isolado, hoje é muito difícil as pessoas conseguirem fazer isso, porque sempre tem uma câmera, sempre tem alguém com um celular, sempre tem alguém mostrando, né? É um gigantesco Big Brother, onde não mais nós podemos esconder as coisas. Embora nós espíritas tenhamos a certeza de que nunca poderemos esconder nada, porque a nossa consciência estará sempre nos vigiando. A nossa consciência, ela está presente em todos os momentos e demonstrando o certo e o errado para nós. Mas quando as pessoas não veem o que fazemos de errado, nós nos sentimos seguros. Esquecemos que quando chegarmos do outro lado, prestaremos contas exatamente de tudo aquilo que está gravado na nossa memória e que nós mesmos já sabemos, né? Quando nos for perguntado, não é dessa forma, né? Isso é apenas uma analogia. Quando nos for perguntado, e aí, o que fizestes de errado? A gente não vai poder falar, não, sabe o que é? Não, você vai falar exatamente, ó, eu peguei aquele cara, eu bati nele, não devia ter batido, eu tirei um dinheiro ali que não deveria ter tirado, eu humilhei uma pessoa que não deveria ter humilhado. Então, nós acabaremos fazendo isso. E nessas diversas migrações, aquele que vem para um planeta, ou que vai para um planeta, e ele já tem mais conhecimento, ele acaba sendo as referências, como nós temos várias referências aqui, de pessoas que desenvolveram coisas que não existiam até a época. Isso na área de administração, na área de economia, na área de engenharia, na área de didática, na área de medicina. Então, muitos e muitos médicos passaram por aqui, muitos e muitos engenheiros, e espíritos que são oriundos de outros planetas e às vezes até não na condição de um fracassado moral, mas sim na condição de um missionário. As missões, elas não precisam necessariamente ser como foi a missão de Jesus, como foi a missão de Gandhi, como foi a missão de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e assim por diante. As missões, elas podem ser também uma coisa simples, um engenheiro que vem para criar uma nova metodologia de construção que é mais segura, mais barata, que agride menos o meio ambiente, que é mais harmônica. Essa oportunidade de nós migrarmos de planetas, né, e de tanto recebermos visitantes como de sermos visitantes em outros planetas, também faz parte desse processo que a encarnação nos proporciona de evoluir, de progredir, de ir sempre em frente. E as crianças? O que acontece com as crianças? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nunca se esquece de nenhum de seus filhos. E cada um deles, né, cada um de nós, não somos crianças, na verdade. Todos nós somos apenas espíritos. Nós passamos pelo período da infância, que isso nos ajuda a... como é que eu vou dizer assim? Nos ajuda a amortecer. Né? O período da infância, ele nos ajuda a amortecer os maus hábitos, os vícios e os valores, tudo aquilo que a gente já alimentou em excesso numa determinada encarnação. Esse período da infância permite que a gente zere esses valores e esses preconceitos e tudo mais. Então, ele nos permite que
O conhecimento continua latente, ele está guardadinho lá no nosso subconsciente, mas nesta nova oportunidade a gente não se lembre daquilo. Não se lembrando daquilo, nós podemos, de repente, nascer numa condição diferente da nossa e, de repente, aprender exatamente aquilo que nós não conseguimos na outra oportunidade. Então, se numa oportunidade você foi racista, você se achava melhor do que a outra pessoa pela cor da pele. Então, nessa nova oportunidade, você já nasce dentro daquela família, da cor que você acha que é inferior à sua, e você convivendo com eles desde a infância, não é? E não tendo a lembrança desse passado, com certeza você vai fazer uma reflexão. Você vai passar pelas mesmas situações que você provocou nos outros e vai fazer com que você tenha o aprendizado. Não estou dizendo que todo mundo que nasce de uma determinada cor ou de uma determinada condição social seja exatamente por isso, tá? Assim, todos nós existimos porque há essas diferenças e são coisas que fazem parte da lei natural. Só que para cada um de nós, para aquele que não gosta, que tem um amor pelo dinheiro, pela riqueza e por tudo aquilo que a riqueza pode proporcionar, com certeza, se ele encarnar num lugar de muita miséria, para ele vai ser um sofrimento muito grande. Mas assim, nós não temos necessidade de nada a mais, né? Olhai as aves dos céus que não plantam, não semeiam e nada falta a elas. Nós é que criamos as necessidades. Então, essas oportunidades, quando você nasce e você fica zeradinho ali de preconceitos, de tudo, né? Você tem uma nova oportunidade de escrever uma história diferente. E aqueles que estão próximos de você, que têm a responsabilidade sobre a sua educação, têm também a oportunidade de, observando os seus hábitos, os seus valores, ajudar você a corrigir. E lógico, aquilo que nós sentimos na própria pele, normalmente é aquilo que mais nos ensina, que é o que fica gravado em todos nós. Então, dificilmente nós esqueceremos as lições que a dor nos prega, né? Através da doença, através dessas situações que não gostamos, fatalmente nós vamos aprender. E aí, no desencarne, mesmo que tenhamos que desencarnar ainda na condição infantil, na condição de adolescência, espiritualmente falando, nós não somos crianças, nós não somos adolescentes. Teremos um tratamento especial, porque, logicamente, desencarnar nessa condição é preciso um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, e a espiritualidade vai cuidar disso também. Nenhum de nós ficará abandonado se acontecer isso. Mas a importância desse período da infância é justamente essa, reescrever uma história. Nós não manifestamos logo da infância tudo aquilo que nós temos de valores morais ruins das oportunidades anteriores. Elas vão se manifestar de maneira muito sutil. O orgulho vai estar presente, com certeza. O egoísmo e não querer dividir as coisas, não querer dividir os brinquedos vai estar presente também. E é uma grande chance, se nós, na condição de pais, de educadores, estivermos atentos a isso, de auxiliar esse espírito a se libertar desse vício, desse mau hábito, né? E nós sabemos também, através da encarnação, que os espíritos, eles individualmente, eles não têm sexo. O espírito é simplesmente espírito. Nós temos a necessidade aqui da diferença de gêneros, né? Porque é a necessidade da reprodução. É preciso, nós somos responsáveis para que o mundo permaneça sempre habitado e para que nós também tenhamos novas oportunidades. Então é preciso do elemento masculino, do elemento feminino, do macho e da fêmea, né? A união da química desses dois elementos para que possa gerar uma nova vida. Mas espiritualmente falando, não existe sexo. Os espíritos assumem, no seu próprio perispírito também, a mesma compleição que tinham enquanto estavam encarnados ou a compreensão que adquirirão para a próxima encarnação. Mas o espírito em si ele não tem o sexo masculino ou feminino. Mas ele pode tanto, numa encarnação, vir como homem, como ele pode vir como mulher. Vai depender da necessidade, vai depender do desejo dele. E alguns espíritos, eles, por si só, eles já se identificaram mais com um determinado gênero. E preferem vir, muitas vezes, nesse mesmo gênero. É importante frisar.
vamos dizer, o machista, né? Aquele que não respeita as mulheres, aquele que acha que os homens são melhores do que as mulheres, tem mais direitos, inclusive direitos sobre a mulher, com certeza ele está totalmente errado no seu conceito, e por mais que ele insista em vir sempre nessa condição que ele acha superior, é provável que em alguma oportunidade ele será obrigado a vir na posição contrária, né? Uma mulher que não respeita os homens também, né? que se utiliza de outros meios, né? Junto dos homens também, é a mesma coisa. Em alguma oportunidade ela terá que inverter os papéis para que ela possa sentir exatamente qual é a responsabilidade do homem na criação divina e que o homem sinta qual é a responsabilidade da mulher na criação divina. Todos nós temos direitos iguais perante a divindade, mas todos nós temos deveres também perante a divindade. Existem coisas que estão na natureza feminina que o homem não tem condições de fazer, e existem coisas na natureza masculina que a mulher tem mais dificuldade de fazer também. Mas eles se complementam. Nenhum dos dois é superior, é melhor ou é inferior ao outro. Ao contrário, as oportunidades são iguais e nós devemos, enquanto espíritos e todos caminhando no sentido da evolução para um progresso intelectual e moral, nos ajudarmos dentro dos nossos conhecimentos, das nossas oportunidades, para que os dois atinjam o objetivo. Uma família coesa, né? Um pai e uma mãe, quando eles se juntam, eles conseguem fazer com que aqueles filhos, aqueles espíritos que foram colocados temporariamente sob a sua responsabilidade, eles consigam atingir o potencial máximo da sua evolução naquela chance, naquele período de tempo que estão juntos. E lógico, eles também acabam tendo um retorno maior, né, na sua própria evolução, pelo fato de terem ajudado de alguma forma outros espíritos também a evoluírem. Nós sabemos que o sexo, então, o espírito não tem sexo, então você pode ver tanto homem quanto mulher. A mesma coisa também vai acontecer com relação ao parentesco. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos tios, os nossos irmãos, eles são somente naquela oportunidade. Então, eles estão nossos filhos, estão nossos pais, estão nossos irmãos. Nós não somos obrigatoriamente fadados a sempre reencarnar com as mesmas pessoas. Podemos fazer isso muitas vezes, invertendo os papéis. Você pode ser pai numa encarnação, ser avô na outra encarnação, ser neto na outra encarnação, até porque o período não é o tempo em que nós levamos na erraticidade. O que é a erraticidade? É o período em que um espírito fica entre uma encarnação e outra. Ele fica no plano espiritual, isso é chamado período de erraticidade. Não é igual para todos os espíritos, porque cada um de nós, de acordo com aquilo que fez, de acordo com o projeto que ele concluiu ou deixou de concluir para uma determinada encarnação, o número de erros que ele cometeu, pode fazer com que no momento do desencarne, ele fique mais tempo no umbral, por exemplo, para dar um exemplo mais simples, né? Nós podemos, pelos valores morais ruins que nós desenvolvemos, que nós praticamos aqui, nós podemos ficar um tempo maior para poder refletir sobre os erros que nós cometemos, as coisas ruins que nós fizemos. E isso faz com que o período entre uma encarnação e outra não seja igual para todos. Então pode ser que você hoje foi o filho de alguém, você depois ficou adulto e cometeu as suas falhas. Você desencarna, aquela pessoa que foi seu pai desencarnou primeiro do que você, seguindo uma ordem mais natural das coisas, e aí essa pessoa que desencarnou primeiro que você, ela pode ter já uma evolução moral melhor e num período curto, né? E esse período curto, nós estamos falando de 20, 30, 40 anos. Ela pode ter uma nova oportunidade já num novo corpo. E você, se você cometeu os erros na condição de filho e está ainda sofrendo, tentando se libertar dos vícios no umbral, pode ser que aquele espírito reencarne uma vez e depois reencarne de novo e você continue ainda naquela mesma situação. E no futuro, você reencarna e ele pode vir como seu filho. Então, existe essa possibilidade e também, eu estou dando um exemplo somente de dois, mas você pode reencarnar muitas vezes em famílias diferentes, dependendo da necessidade que você tiver de aprendizado, né? Como eu disse antes, se você sempre deu valor somente ao dinheiro e aquelas pessoas todas que estão junto com você, elas são pessoas que são espíritos que se desenvolveram moralmente e sabem utilizar os recursos humanos, vamos dizer assim, né? Os recursos materiais de maneira caritativa, né? de uma maneira cristã.
e você não aprendeu isso ainda. Então pode ser que esses espíritos continuem reencarnando sempre no mesmo padrão, porque eles têm capacidade para aquilo, né? E você tem a necessidade de reencarnar num outro lugar onde ainda existe uma miséria muito grande, onde exista muita dificuldade de sobrevivência, né? Uma luta muito grande para conseguir o mínimo necessário, mas para que você possa aprender aquilo. Então, não é obrigatório. Os nossos laços de família, eles não são... os laços de afinidade, eles permanecem. Então, todos aqueles pelos quais você tem um carinho muito grande, um amor muito grande, isso vai permanecer pela eternidade. Mas o laço de família, como nós tratamos aqui na Terra, ele não vai ser o mesmo. Então, sempre você vai ter um sentimento diferenciado por quem já foi seu pai, por quem já foi seu filho, por quem já foi sua mãe, por quem já foi seu irmão. Sempre nós teremos esse laço muito forte. Como teremos também o laço forte com aqueles que nós ainda não aprendemos a amar. Aqueles que de alguma forma nós prejudicamos ou nos prejudicaram, nós teremos uma sensação com eles assim, uma sensação de repugnância, de rancor, alguma coisa que nós não conseguimos explicar, mas que está lá, né? Está dentro do nosso coração. Então, as duas coisas nós vamos trabalhar. Aquilo que é amor, nós vamos cada vez aumentar mais, e aquilo que é antagonismo, nós vamos ter que nos libertar para que ele se transforme também em amor no futuro. Agora, uma coisa interessante que todos nós percebemos, né, que são as semelhanças. Embora os espíritos, nós sabemos que espírito não deriva de espírito. Cada um de nós foi criado por Deus individualmente. Então, não vai existir. Seremos espíritos, em essência, somos todos iguais, né? Mas não somos derivados uns dos outros. Mas na compleição física, as famílias têm muitas semelhanças, né? E é uma coisa genética, uma coisa material. E muitas vezes, assim como a inteligência de Deus, né, é suprema, é infinita, né, é onisciente Deus em tudo. Então, quando você pega uma criança no colo, eu falo isso hoje com propriedade, né, pelo fato de ter a oportunidade de ser pai, quando você pega a criança no colo e você percebe traços, você percebe semelhanças entre você e a criança, a sua esposa e a criança, seu pai e a criança, sua mãe e a criança, isso cria, fortalece ainda mais esse laço, né? Cria uma sensação na gente de familiaridade mesmo, né? Um laço afetivo, como se aquilo fizesse parte, sabe? Se todos os iguais estão juntos. Então, Deus permitindo isso, Ele faz com que o nosso amor por aquela criança, que muitas vezes pode ser um inimigo nosso do passado, né? Que muitas vezes pode ser uma pessoa que nós ainda não conseguimos perdoar por um erro que ela cometeu, isso vai fazendo com que o amor se manifeste. A não lembrança das coisas erradas do passado permite que você comece do zero novamente e planeje para aquele ser que você ainda não aprendeu a amar da maneira correta, você planeje para ele as melhores coisas. Eu duvido, eu não tenho o dom da onisciência para estar na consciência de todo mundo, só Deus tem esse dom. Mas eu duvido que qualquer pai que pegue uma criança no colo, né, e sabendo que aquela criança, né, ou imaginando que aquela criança é sua, e mesmo que não seja uma criança que você pega no colo porque é gerada, né, a partir do seu sêmen, do óvulo da sua esposa, mas você adotou um bebê, e aquele momento que você pega aquela criança no colo e você planeja alguma coisa para ela, nós sempre vamos planejar o melhor. Nós sempre vamos planejar que ela tenha as melhores oportunidades, que aquele orgulho de imaginar que um dia ele será um grande médico, um grande advogado, um grande engenheiro ou coisa parecida. Então, todas as pessoas, quando pegam uma criança, o mínimo que ela imagina já é que tenha mais oportunidades do que a que ele teve. Você vai querer sempre que o seu filho ele tenha as chances que você não teve. Você vai lutar para isso, né? E às vezes nós só conseguimos subir um degrau. Existem pessoas que subiram 2 ou 3 degraus, né? Em intelectualidade e outras coisas. Então, sempre você quer que seu filho tenha um pouco a mais do que aquilo que você teve, ou talvez tudo o que for necessário, né? É lógico que isso é sonho. Então, entre esse ponto final, né? O pódio lá do número 1, né? E o 0 onde nós estamos aqui, é uma
uma trajetória gigantesca que demanda esforço, demanda trabalho, demanda dedicação, demanda paciência, demanda uma série de coisas e conflitos, porque nem sempre a pessoa está seguindo exatamente aquilo que nós planejamos, né? Então, às vezes ele é um pouquinho preguiçoso para estudar, como nós também já fomos. Às vezes ele gosta muito de uma farra, de uma festa, ao invés de assumir responsabilidade, como nós também já fizemos. E a gente vai ficar naquele atrito, tentando corrigir, tentando ensinar, né? E nesse atrito nós estamos aprendendo e eles também, com certeza, eles estão aprendendo também. Uma das coisas que fazem com que a gente acredite, né, nós espíritas acreditemos piamente na reencarnação, são as ideias inatas que são trazidas por nós. Existem pessoas que elas têm já, elas trazem conceitos, valores que são inovadores, que são assim, destaques para a época em que elas vivem. Seja no campo da cultura, seja no campo da medicina, seja no campo da engenharia, da economia, da administração, de qualquer coisa. As pessoas vêm com uma ideia e elas vêm e revolucionam, né? Essas ideias inatas, na verdade, elas são coisas que o espírito já adquiriu em outras oportunidades e que elas vêm se manifestando. Alguns já com esse planejamento, então com certeza Deus, na sua infinita misericórdia para conosco, Ele permite que renasçam espíritos e que eles venham para eliminar uma determinada doença que já está sendo um flagelo aqui e que ela já atingiu o seu objetivo de educar todos nós. Ele vem e nos traz uma nova forma de administrar, da administração pública, né, da economia como um todo, processos políticos, para que nós possamos ter cada vez mais condições melhores de vida, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros a progredir. As situações com as quais nós nos deparamos em cada encarnação, elas também influenciam na nossa evolução. É muito difícil você pegar um espírito ainda que está muito próximo da brutalidade e fazer ele passar por dificuldades, por dores, sofrimentos que ele não foram provocados diretamente por ele, e ele entender o amor, o perdão. Então é preciso também que o meio ele facilite, porque vai demorar um tempo para que todas as pessoas, né, imaginem, vamos imaginar o Espiritismo e encarando ele como o Consolador prometido. Quanto tempo nós estamos desde quando o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec? Foi 1850 uns quebradinhos, nós estamos em 2022 aí, nós temos 170 anos mais ou menos, é isso, né? Então, 170 anos de Espiritismo, quantos por cento da população do mundo que conseguiu aceitar, vamos dizer só aceitar, né? Porque nós sabemos que mesmo nós que estamos dentro do Espiritismo há muito tempo, não poderemos nos considerar os verdadeiros espíritas, né? Os verdadeiros espíritas cristãos, como o Evangelho estabelece. Mas nós temos um volume de informação que nos ajuda a isso, né? Então, todos nós vamos evoluir de alguma forma. Então, se o mundo ele tiver condições melhores de evolução, se as leis, se as regras, se a ética, né? Que a ética, segundo o professor Clóvis de Barros, eu assisti uma palestra dele, achei muito interessante a analogia que ele fez. Nós sabemos que o amor é que transforma as pessoas, nós sabemos que o amor é que faz as mudanças e as mudanças verdadeiras para melhor. Mas seria muito difícil você, nas regras de conduta da sociedade, você estabelecer o amor, porque você estaria mais voltado para a religião do que para a prática do dia a dia da convivência, né? Mas é preciso criar alguma coisa parecida. Então surgiu a ética. A ética, na verdade, é a tentativa da intelectualidade de transformar o amor numa coisa que tenha que ser prática para todos e que respeita a condição de cada um. Então, assim, eticamente falando, eu não devo bater numa outra pessoa. Eticamente falando, eu não devo revidar. Se um cara bateu no meu carro, eu dou uma ré e vou bater no carro dele também. E nós sabemos que isso também faz parte do amor que Jesus nos ensinou, não é? Então, procurem na internet aí que vocês vão achar. Então, nós temos que evoluir. Então, se nós fizermos com que as condições do planeta sejam melhores, todos nós vamos assimilando naturalmente as coisas. Quando você começa a ver muita propaganda de gente ajudando gente, isso motiva você a ajudar também. Quando você começa a ver muita propaganda de gente fazendo mal, você começa a guardar esse mal dentro de você. Talvez você não seja uma pessoa que, a vias de fato,
provocaria uma violência física, mas talvez você pode simplesmente ser indiferente para uma situação, o que acaba sendo uma violência também. Ou você pode utilizar de uma expressão verbal, que acaba sendo a violência também. Então, para depurar todas essas coisas que nós precisamos nos libertar espiritualmente, nada melhor do que diversas oportunidades e bons exemplos. Então, com certeza, se a gente procurar os grandes nomes da humanidade, né, nós vamos encontrar em todas as épocas, nós vamos encontrar gente que trouxe ideias que revolucionaram a forma de pensar. Nem todo mundo sabe quem são, nem todo mundo conhece essas pessoas, mas à medida em que vão repetindo os procedimentos dessas pessoas, e às vezes nós vamos repetindo o procedimento, nem sabemos de onde é que veio a ideia, mas ela já se transformou numa regra social, nós vamos repetindo esse procedimento, que é um procedimento bom, nós vamos depurando o nosso espírito também. Repetindo um procedimento correto, nós vamos aprendendo a ser melhores do que nós éramos. Eu acho que isso é o que a reencarnação nos permite, ela nos dá grandes oportunidades e nós que temos consciência disso, não podemos perder um segundo dessa reencarnação. Nós que temos consciência disso, não devemos deixar de refletir em todas as oportunidades em que nós temos algum tipo de antagonismo com as pessoas, alguma coisa que nos causa algum tipo de indignação por alguma coisa e que nos revolta por alguma coisa. Precisamos refletir todas essas coisas. Aquilo que nós já fazemos e que é bom, nós devemos continuar repetindo. Aquilo que nós ainda não aprendemos a fazer de bom, e mesmo que não estejamos fazendo mal, estejamos ainda na inércia, temos que mudar isso daí. Estamos aqui para transformar esse mundo para melhor, não só para nós, né, mas para aqueles que aqui estão e para quando nós voltarmos aqui novamente. Que Deus abençoe a todos. Eu os convido então para que nós possamos elevar o nosso pensamento até Jesus e fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Paz a todos.